noite, está começando mais um Estilo Mulher, eu sou Luciane Fortunato. Estilo Mulher, você já sabe que é aquele programa do finalzinho da noite de terça-feira, você está assistindo a novela, terminou a novela, você já muda para cá, para o Canal 10. E hoje, o Estilo Mulher traz três dicas muito interessantes. A primeira, você vai aprender como fazer aquele famoso pão australiano, sabe, daquela rede dos shopping centers, no Rio de Janeiro, São Paulo. Temos aqui a Daniela Varanda, que vai falar um pouquinho mais sobre isso. E vamos dar uma dica também para você que é consumidora. Estamos na sociedade de consumo, então acaba que temos que consumir mesmo, mas que pelo menos a gente saiba consumir aí com atenção e não seja ludibriado por ninguém no comércio. Então você vai ter algumas dicas para se proteger com relação a isso. E também vamos ter uma dica cultural sobre uma mulher muito famosa na história da música. E vamos começar direto com o pão australiano com a Daniela Varanda, não é? Que é uma chefe. E conta um pouquinho sobre a sua história, Daniela. Na realidade, eu comecei a fazer pão de brincadeira para os amigos, aí eles começaram a me incentivar, minha profissão era outra, e eles começaram a me incentivar a tocar um negócio, e aí abandonei a minha profissão anterior e me dedico aos pães, já vai fazer 5 anos, e montei a minha empresa. Você tem uma empresa chamada Pasto com Amore. Isso. E hoje você vai dar uma dica aqui especial sobre pão australiano e mais alguma outra coisa que você me informou, não é isso? Exatamente. Eu trouxe a receita do pão australiano, um pão famoso, um pão que me deu trabalho até para chegar ao que nós comercializamos hoje. E à tarde eu criei uma brusqueta com a base do pão australiano, e aí a gente brinca com um pouquinho de queijo, uma mostarda de frutas, quer dizer, e a grande sacada dos nossos pães é brincar com os sabores diferentes. Então, por isso que eu criei essa brusqueta à tarde, para vocês terem uma ideia, e vamos falar um pouquinho do pão australiano. Então tá, você já quer começar a trabalhar com as medidas do pão australiano? Sim. Pode falar. Você inclusive trouxe alguns instrumentos aqui que eu vou pedir não sei se o Peter consegue mostrar, que são alguns instrumentos que você falou que são muito importantes para quem quer fazer pão, enfim, trabalhar na gastronomia. Exatamente. Eu sempre brinco que essas medidas aqui a gente encontra em qualquer lugar, medidas de xícaras, medidas de colheres, porque se você não usar adequadamente, você desbalanceia toda a receita e aí dá errado. E é muito interessante que as pessoas falam assim, mas eu sempre fiz corretamente. Só que eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando eu falo uma xícara, que aí já é a receita mesmo, né? Mas olha só, qualquer medida, Luciane, tem que ser assim. Eu sempre brinco, passando a régua, não pode ser montanha. Porque as pessoas às vezes acham que pode. Se você bota uma montanha de farinha e bota um pouco menos de fermento, já deu tudo errado. Quer dizer, então qualquer medida que você for usar, tanto de xícara quanto de colher, sempre passando a régua. É uma xícara mesmo, não precisa ser generoso, né? E também não precisa ser econômico, tem que ser uma xícara Exatamente. Certa. Você quer que eu vá falando? Eu vou falando as receitas, então, os ingredientes, e você vai tirando aí as medidas a partir desses dois instrumentos que você... Tem um nome específico com relação a esse instrumento? Não, medidas, né? De xícaras, o conjunto de xícaras e o conjunto de colheres, você acha em qualquer lugar do comércio. E loja de R$1,99 se encontra também. Então, eu vou passando a receita aqui para o pessoal que está em casa com os ingredientes. Esse aqui não, tá? Vamos lá. Tá. 3,5 xícaras de farinha de trigo. Então, vamos lá. 3,5 xícaras de farinha de trigo? Isso, uma. Aqui você botou mais 1/3 por quê? de xícara de farinha de trigo. Uma das coisas de todos os nossos pães é que todos eles levam 1/3 de farinha integral. Quer dizer, eu uso uma farinha integral bem fina, quer dizer, não é aquela farinha grossa. Por quê? Porque a gente procura buscar também a parte saudável. Então, eu uso sempre 1/3 de farinha integral, só uso açúcar mascavo, ou mel, ou azeite. Quer dizer, então, tem o apelo saudável dos nossos pães também. Entendi. Então, vamos lá. Por isso que eu coloquei aí... 3,5 xícaras de farinha de trigo comum, branca, não é isso? Exatamente. Daquela, quando você passa a régua, nem muito generosa, nem muito econômica. Exatamente. Mais 1/3 de xícara de farinha de trigo integral. Tá. Então, vamos lá. Agora, 1,5 colher de chá de sal. Deixa eu só colocar Já aqui. Ainda está terminando aí, né? A farinha de trigo. Pronto. Agora vamos para a farinha integral. Tá aqui a farinha integral. Eu já trouxe as medidas certas. Em todos os seus pães você utiliza um pouquinho de farinha integral. Outra coisa interessante também
é o seguinte, toda a nossa linha de pães não tem leite. Então, tem muita gente com alergia à lactose que me liga e diz assim, Daniela, seus pães não levam leite? Não, são todos com água, quer dizer, então não tem problema nenhum também. E eu tenho um nicho de clientes que consomem os nossos pães em função disso, Muito por não ter leite. Agora, o sal. 1,5 colher de chá de sal. Aí você já usa o outro medidor. Exatamente. Vamos lá, 1,5 colher. O sal é o sal normal. Sal normal, sal branco normal. 1,5. Pronto. 3 colheres de sopa de açúcar mascavo ou mel. Ou mel. Nesse pão aqui, ele é uma massa levemente adocicada e você pode utilizar ou o açúcar mascavo, ou o mel, ou o melado, tá? Sempre na mesma medida, 3 colheres de sopa. 2 colheres de sopa de óleo de palma. Isso, ou é difícil achar óleo de palma no mercado comum, porque isso a gente compra numa linha industrial. Eu trouxe aqui uma margarina, qualquer margarina que a consumidora tiver em casa pode usar, tá? Então vamos lá. Então são 2 colheres de colheres, sopa. 1, 2. E 2 colheres de sopa de chocolate em pó. De chocolate em pó. Outra coisa interessante que a maioria das pessoas não sabem é o seguinte, o pão, para ficar escuro assim, qualquer coisa que você faça para ficar mais escuro, você normalmente compra um chocolate, 50% cacau, 50% chocolate. Quanto menos cacau tiver, mais claro vai ficar a massa. Então, você sempre procura equilibrar 50-50, tá? Entendi. E já tem chocolate no mercado com esse percentual. Bom, aí depois disso tem o fermento e a água. Isso, peraí, só um pouquinho. São 2 colheres de sopa de chocolate em pó. Aqui, 3. Eu estou Por que botando você tá meia, botando? porque eu estou botando meia colher. Então, como são 2, Entendi. eu botei 4. Tá certo. Isso tudo a pessoa sabe Ex- se desenrolar aqui Exatamente. pela nomenclatura. Aqui, 3 colheres de fermento chá de biológico, fermento biológico seco. Todos os ingredientes vão estar lá na fanpage do Estilo Mulher. Então, você vai lá na fanpage do Estilo Mulher, curte a gente e você vai ver esse material aqui, essa receita, logo mais, depois do programa, lá na fanpage. E aí tem também 1,5 xícara de água. De água. Esse fermento biológico seco, você encontra em qualquer supermercado, na parte de açúcar, na parte de panificação, na parte de fermentos químicos, você encontra, normalmente ele vem em envelopinhos de 25 gramas. Tá? Vamos fazer assim. Então, agora você vai botar água, a xícara de água, 1,5 xícara de água. A gente vai chamar um intervalo comercial muito rapidinho e voltamos já já com o Estilo Mulher. O Bacalhau e Companhia continua na Praça Normanda, mas agora num espaço mais amplo, para atender melhor você e sua família. Remember the days when we never had a dime and our dreams. E além dos pratos executivos que são servidos de segunda a sexta, o Bacalhau e Companhia também serve churrasco misto, picanha com feijão tropeiro e aquela deliciosa porção de bolinhos de bacalhau feitos pela Lena. E agora o Bacalhau e Companhia vem com um novo prato. É a costela ao molho barbecue, acompanhada de arroz, farofa e frito. Bacalhau e Companhia, o seu dinheiro rende mais. Muito mais.
A PPO existe há mais de 20 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e seus familiares, através da doação de cestas básicas, perucas e medicamentos de suporte, além da realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio vai receber pacientes e acompanhantes de toda a região e oferecer acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Faça parte desse sonho, seja voluntário ou contribuinte e atenda a nossa equipe de telemarketing. Ajude você também! Voltamos com o Estilo Mulher. Então, vivemos numa sociedade de consumo, não é mesmo? Pulamos de uma data comercial para outra. Primeiro é Natal, depois vem o Dia das Mulheres, depois vem a Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, a gente não consegue nem respirar. A gente se endivida de uma data para outra. Já que as datas comerciais estão aí e a gente consome mesmo, que a gente possa consumir com um pouquinho mais de atenção, sem ser ludibriado por algumas artimanhas aí do comércio. E para falar um pouquinho mais sobre isso, para dar dicas para o consumidor, recebemos agora a advogada Denise Nunes. Olá, Denise, tudo bem? Mais uma vez, a advogada Denise Nunes nos programas aqui da Rede Petrópolis de televisão. Prazer. Muito bom também recebê-la. Por isso que a gente chama a Denise sempre, porque ela é ótima. Então, Denise, uma das dicas que as pessoas às vezes têm, na verdade, uma das dúvidas que as pessoas às vezes têm é com relação ao parcelamento. Vale a pena parcelar uma compra? Olha, Luciano, eu costumo dizer o seguinte, que o que vale a pena é a pessoa juntar o dinheiro do parcelamento, que ela vai achar muito interessante, por exemplo, juntar R$300 por mês durante 10 meses, que ela vai fazer um volume de R$3.000, e ela vai perceber que ela vai poder comprar, às vezes, 2 mercadorias que ela gostaria de comprar. Então, essa é uma das dicas que eu sempre dou aos consumidores, é a seguinte, por exemplo, eu vou parcelar, você não quer parcelar? O vendedor sempre vai insistir no parcelamento, porque, obviamente, tem juros e para ele é vantajoso, né? Para o fornecedor, para o comerciante, é vantagem. Mas para o consumidor não é. Porque se você somar o número de parcelas, você vai ver que você está pagando 2 mercadorias, às vezes até 3. O negócio é se planejar, fazer uma poupança. Exato. E sem contar que com o dinheiro à vista, o consumidor ele tem um poder de negociação maior. Então, o poder de persuasão. Tem desconto? Eu quero um desconto, eu faço questão do desconto. Seu gerente, qual o desconto que o senhor vai me dar? Obviamente, o gerente quer o dinheiro que está na sua mão. Você quer a mercadoria que está na loja, então é um casamento perfeito. Então, eu sempre digo, à vista é melhor do que parcelado. Agora, aquela pessoa que tem um cartão, ou então, às vezes, alguma loja específica que diz para você, que te liga, dizendo que você tem ali um crédito aprovado. Você pode comprar, sei lá, você comprava antigamente R$1.000 e agora você pode comprar R$2.000. Como é isso? Como funciona isso? Isso é muito comum, esse tipo de aviso é muito comum nos caixas eletrônicos. Você tem um crédito pré-aprovado no valor de R$2.000. E aquilo ali, dinheiro é dinheiro, né, Luciane? Não adianta. Dinheiro é dinheiro e atrai muito o consumidor. Mas é importante que o consumidor ele tenha o consumo com responsabilidade, né, com consciência. Eu costumo dizer muito isso. E o que ele tem que fazer? Uma análise imediata. Eu preciso desse valor? Eu necessito desse valor todo? Para que eu vou... em que eu vou utilizar ou empregar esse valor? Então, essa pergunta é importante que ele faça a sua consciência sempre. E tenha cuidado, porque isso é uma forma de armadilha de banco, de cartão. Você tem um crédito pré-aprovado no valor de R$2.000. Meu Deus, é um atrativo, né? Mas você tem que consumir com consciência. Então, é importante que o consumidor fique atento a isso. Porque... nós todos vivemos aí com um orçamento meio apertado. Exatamente. Então vem o banco querendo te oferecer ali um crédito maior do que você já está acostumado a comprar, e você lembra que, apesar de já ter parcelado alguma coisa muito cara, você ainda queria comprar alguma outra coisa também muito cara. Talvez uma geladeira e um fogão, você ia comprar só uma geladeira. Então é irresistível praticamente. Com certeza. É por isso que eu falo, a compra consciente, o consumo consciente é importante.
É muito importante. Outra avaliação que o consumidor deve fazer é nessa questão: eu preciso disso agora? Eu necessito? É necessário? É lógico, se for uma questão de saúde, Luciane, e o dinheiro está disponível, obviamente que você vai fazer uso dele. Mas se não é uma questão de saúde emergencial, para si, para os familiares, para um ente querido, vale a pena você perguntar: eu preciso disso agora, naquele momento? Outro momento muito irresistível é aquele período no final das estações, onde tem a liquidação. Muita você liquidação. Passa por aquela loja que você gosta muito, seu guarda-roupa está lá lotado, mas você passa pela loja e fala: de repente eu posso comprar alguma coisa aí que vale realmente a pena. Você acha que de repente as pessoas resolvem comprar coisas mais baratas em liquidação para chegar para alguém e falar: nossa, eu comprei isso aqui por uma pichincha? É muito mais por isso, para mostrar para os outros que consegue ter um poder de negociação, do que realmente para poder utilizar aquele produto? Com certeza. Existe até tratamento para isso, se você quer saber, Luciana. É muito interessante e engraçado, porque a compulsão é uma situação de comportamento, realmente. Então, é o prazer da conquista, não? Eu consegui comprar essa mercadoria por um preço, mas aí é justamente onde eu falo: você estava precisando daquilo? O seu guarda-roupa já está lotado, sua sapataria já está lotada, mas mas estava em liquidação, valia a pena, o preço era bom. Não, gente, vamos gastar com consciência. Esse é o grande lema do consumidor: economizar. E, de repente, você pensa: peraí, eu vou colocar esse dinheiro na poupança, porque eu posso adquirir uma mercadoria mais adiante, mais interessante do que um sapato que eu já tenho parecido ou que eu nem uso, que é muito comum. A roupa, às vezes a conquista de: não, é um preço baratinho, está em promoção, eu vou levar. Mas para quê? Mas por quê? É a perguntinha: preciso? Vou usar? É necessário? Esse tem que ser perguntado sempre. E saber se a pessoa também compra alguma coisa que tem a ver com o estilo dela, que muitas vezes na liquidação é o que acontece. A pessoa acaba comprando uma coisa que não tem nada a ver com o estilo dela e não utiliza. Agora, da liquidação a gente passa para as trocas, porque é um período que a pessoa acaba comprando alguma coisa realmente que não tem nada a ver com ela e ela resolve trocar. Na liquidação, depois da liquidação, ela já não pode trocar, não é? Olha, eu até falo para os meus consumidores o seguinte: você comprou, não gostou, é uma liberalidade da empresa trocar ou não a mercadoria, ela não está obrigada. A única coisa que a empresa é obrigada a trocar é quando vem com defeito, com algum problema, um vício. Aí sim, a empresa está obrigada a trocar. Agora, comprei azul, mas eu queria verde, cheguei em casa e descobri que a cor que eu queria era verde, aí é uma mera liberalidade da empresa. Tá? É óbvio que existe o bom senso. O empresário vai querer você na loja dele. E você vai ter a humildade de dizer: olha, eu levei azul, mas eu queria verde. Então, é uma questão de liberalidade aí. É muito mais difícil, né, uma loja, de repente, recusar aí que você troque um produto. Hoje o empresário ele tem a consciência tem a ver com a fidelização, né? Isso. Ele tem a consciência que ele quer o consumidor, o empresário hoje quer o consumidor dentro da sua loja, consumindo. Então, quando você sai da sua loja, você trocou do azul por o verde, aquela loja ali você já passa a frequentar. Não, eu vou ali comprar, porque se eu tiver um probleminha, eu vou trocar. Eu vou ter possibilidade de trocar e facilidade. Então, a intenção do empresário hoje é ter o consumidor ao seu lado, sempre. Sempre, sempre. E aí tem um prazo específico, por exemplo, quando você compra um produto e ele está com defeito? Tem. O Código de Defesa do Consumidor ele estipula que para bens perecíveis são 30 dias, não perecíveis são 90. Agora, uma prática muito comum também no Brasil é o cheque pré-datado. Você compra algo, passa um cheque e a pessoa vai lá e deposita não deposita naquele período, ou de repente repassa para alguém e aquele outro alguém não deposita naquele período. Pode depositar antes ou muito tempo depois, quando você não está preparado. Tem alguma forma de se prevenir com relação a isso? Quer dizer, o pré-datado ele já está ali à margem, né? É uma prática comum. Até os nossos tribunais superiores já entendem que o cheque pré-datado, que ele é depositado em dias anteriores àquela data, ele gera um dano moral. Principalmente gera um dano.
principalmente se ele foi depositado, não tinha fundos e te trouxe algum tipo de prejuízo. Então, esse cheque, obviamente, o consumidor pode pedir o dano. Agora, geralmente, o que você deve fazer? No verso do cheque, você tem que escrever um texto, pequeno, mas tem. Este cheque foi emitido na data tal, no mês tal, no ano tal, na compra da loja tal, entendeu? Então, para ser depositado em data de, é um texto que você faz e você assina, porque aí sim a validade dele passa a ser mais eficaz. Pois é, esse é um problema, quando eles depositam antes. Isso. Agora, também uma prática muito comum é repassarem o seu cheque e ele se perder por aí. E quando eles depositam, de repente você não está preparada, porque é um tempo muito depois. Tanto um quanto o outro gerou prejuízo para o consumidor, ele gera também a cobertura de um dano. É óbvio que o cheque, o pós-datado, você tem que estar preparada para aquilo. A partir do momento que ele é pós-datado... Mas não tem um prazo, por exemplo? Porque se você pede, sei lá, agora já vem o Dia dos Namorados, aí você passa um pré-datado para o dia 1º de julho. E aí, no dia 1º de julho, a pessoa não depositou. Ela deposita lá no dia 15 de agosto. Quando você já esqueceu do cheque. A lei do cheque perde a eficácia com 180, são 6 meses. Então, se você não depositou naquele prazo, ele perde a eficácia. Você só recupera essa eficácia com uma ação própria, que a gente chama de ação monitória, onde ele volta a ser um título de crédito. Então, se você passou desses 6 meses, tem um prazo, são 6 meses. Passou desses 6 meses, já perdeu a eficácia, e só através de uma ação. Tá certo. Bom, então conversei com Denise Nunes, que deu aí algumas dicas para você que de repente está se preparando para comprar agora para o Dia dos Namorados. Então já sabe que tem que se proteger de alguma maneira com relação a algumas artimanhas do comércio. Agora você vai ver, a gente aqui do Estilo Mulher vai começar a dar algumas dicas culturais, enfim, mostrar mulheres aí que fizeram a história da música, a história da arte, da ciência. E hoje vamos falar sobre uma cantora muito famosa. Ela foi considerada aí a Amy Winehouse, de repente, fazendo uma má comparação. Algumas pessoas fazem essa comparação. Não é uma má comparação, é uma boa comparação, porque a Amy também é excelente. Mas fazendo uma comparação com a Amy Winehouse, a Edith Piaf foi uma cantora também muito famosa e também com uma vida muito conturbada, que viveu nos anos 40, 50 e 60. Você vai ver um trailer sobre um filme da Edith Piaf. Piaf, um hino ao amor. Veja aí. Il y a quelques jours, la destinée m'a fait croiser le chemin de celle que vous allez voir maintenant. Vous allez la voir telle qu'elle m'est apparue. C'est une grande artiste. Parce que j'ai mis des talons. Elle est étourdissante. La scène, c'est un tout. T'as des mains merveilleuses, certain. Edith, sors. Je suis ta mère. Allez, l'amour, chante-nous un truc. Vous ne m'avez jamais vu. Fait penser à un moineau, un piaf, un môme piaf. T'es mon champion. Je veux que tu sois moi pour la vie. Tu as l'air d'une fée. Non. Je dois chanter, Louis, j'ai pas le choix. C'est du suicide. Je ne regrette rien. Votre voix est comme l'âme de Paris. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu sois courageuse, Edith. L'avion s'est écrasé. Par ma vie. Ça commence avec toi. Tá,
Aí, Piaf, Um Hino ao Amor, um filme de 2007, onde a atriz principal que fez a Edith Piaf, que é a Marion Cotillard, ela ganhou um Oscar de melhor atriz pela sua interpretação, que na verdade a gente estava comentando aqui que é uma interpretação linda e o filme é lindo. Vale a pena para saber um pouco mais dessa cantora que foi muito famosa nos anos 40, 50 e 60, que teve uma vida super conturbada, foi abandonada pela mãe, foi criada pela avó num bordel, teve envolvimento com as drogas, mas que também conta uma história de superação, que é um pouco o que o Estilo Mulher fala para você que está em casa. A gente traz pautas de gastronomia, decoração, beleza, e também vai começar a mostrar para você histórias de mulheres que se superaram de alguma maneira. Voltando aqui para a pauta do pão australiano, vamos continuar com a Daniela Varanda. Bom, a gente já encerrou aqui os ingredientes que você passou para o pessoal que vai estar em casa. Eu vou passar daqui a pouquinho de novo. E agora o pão. Depois que eu pesei os ingredientes no pote, aqui eu já sovei a massa, então eu gostaria de mostrar como a massa fica. Aqui é parte da massa, porque a outra parte eu já sei esse pão. Então, na realidade, o que nós pesamos vai dar em torno de 950 gramas de massa. Então, você vai misturar bastante a massa, vai sovar e aí você vai colocar num recipiente tapado com pano até ela dobrar de volume. Uma vez que ela normalmente vai de 40 a 50 minutos, pode até colocar dentro do forno por causa da ventilação, coloca dentro do forno e deixa quietinha lá. Feito isso, você retira a massa, aí você vai sovar a massa novamente, ela vai voltar para o tamanho original, aí você vai modelar. Aí você escolhe se você vai fazer baguete, se você vai fazer bolinhas, se você vai fazer um pão redondo. Aqui eu vou, com esse pedaço de massa, eu vou fazer um pão redondo. Vou até usar aqui, que fica mais fácil, para eu poder bolear. Em quanto tempo a pessoa precisa sovar uma massa? Olha, então... Aquela pergunta de uma pessoa completamente exatamente. Curiosa. Você vai sovar a massa até que ela fique lisa, tá? Eu me lembro das pessoas mais antigas, quem está assistindo e for um pouco mais velho, vai se lembrar. Todo mundo diz assim, fazer pão você tem que estar com muita raiva, que aí você pega e faz assim com a massa. Não, não é. Você tem que cuidar da massa com carinho. Não precisa não precisa espancar a massa. Bom, a gente já está chegando praticamente no final do programa. Isso. Eu vou passar novamente o pão australiano, aquele daquela rede que você gosta de visitar no Rio de Janeiro. Então, são 3,5 xícaras de farinha branca, mais 1/3 de xícara de farinha de trigo integral. 1,5 colheres de chá de sal, 3 colheres de sopa de açúcar mascavo ou mel, 2 colheres de sopa de óleo de palma, 2 colheres de sopa de chocolate em pó, 3,5 colheres de chá de fermento biológico seco e 1,5 xícaras de água. E mais fubá para polvilhar. Daqui a pouquinho... aqui, desculpa, eu não trouxe... Daqui a pouquinho você vai assistir, você vai dar uma olhadinha nessa receita aqui na fanpage do Estilo Mulher. Pode falar. Eu não trouxe o fubá, eu trouxe a farinha de trigo, que aqui eu usei a farinha de trigo, tá vendo? Que dá um contraste muito bonito, e aqui você faz cortes. Nesse pão redondo, eu vou dar outro corte, que quando ele crescer, ele vai ficar num formato de roseta. E aí você estava me contando também que a pessoa tem que ficar atenta com relação ao tempo no forno, olha só, eu estou fazendo aqui, esse pão, ele vai crescer e ele vai parecer uma rosa, tá? Ele vai, quando ele vai estar bom para ser colocado no forno, e aí a temperatura do forno tem que ser, normalmente forno de casa tem média, pequena, baixa, média e alta. Eu recomendo na média em torno de 140 graus, ok? Por 40 minutos. Tá certo. Você quer dar uma olhadinha ali nas brusquetas? A gente já está encerrando, já vou fazendo um agradecimento. A Daniela Varanda é proprietária da Pasto com Amor e quem quiser entrar em contato com você para, enfim, encomendar alguns pães deliciosos, que os pães da Daniela são maravilhosos, saber um pouco mais, te convidar para fazer o workshop, como é que pode fazer? Olha, entre em contato com o nosso telefone, que é 988469926 ou pelo Hotmail, pastocoamore@gmail.com.
pastocoamore@hotmail.com.br. pastocoamore@hotmail.com.br ou o telefone que é 924-98846-9926. Ok, eu já vou terminando o programa Estilo Mulher. Depois a gente vai mostrar a foto da brusqueta, sabe onde? Na fanpage do Estilo Mulher, que você vai dar uma olhadinha na foto e também a gente vai te mostrar, vai te passar a receita. E vou agradecer no Checklist Petrópolis, vou agradecer no Estúdio da Beleza também, que fez os cabelos, Cida Coelho, Mônica Stumpf e também Fernanda Ribeiro, que fez, olha só, a minha sobrancelha está diferente hoje. Aqui, viu? Ficou pronto. Eu falei tanto que ficou pronto. Ai, que delícia. Muito bem. Aqui é importante falar o seguinte, eu estou brincando com o pão australiano como base, uma mostarda de frutas que é maravilhosa, de um produtor da nossa região, do Sítio Maitá, e estou colocando um queijo brie e por cima eu finalizei com uma fatia de manga. Delícia. Que delícia. Pena que a televisão ainda não tem cheiro. Gente, obrigada pela audiência. A reprise do Estilo Mulher é aos domingos, às 10h30 da noite. Obrigada, Daniela, mais uma vez. Obrigada, Denise Nunes. Lembrando que o Estilo Mulher é um programa plataforma comunicação e entretenimento. Obrigada e tchau, tchau. Boa noite.